Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito. Hoje eu não desafinei para falar o meu sejam bem-vindos, estou melhorando. Verdade. E comigo aqui eu tenho meu amiguinho, o Lucas. Saiu afinadinho. Afinadinho um pouco forte. Afinadinho no tom que você escolheu aí. Tá bom. Mas talvez seja afinadinho, amiguinho, porque o tema hoje, convenhamos, é um tema que merece toda a afinação, toda a dedicação da nossa voz, do nosso tempo. Vamos falar mais um pouco aqui de One Piece, essa história que eu jurei nunca acompanhar na minha vida, e que há meses eu me arrependo de ter demorado para não ter começado a acompanhar. One Piece é o reflexo geral da nação, né? Qualquer um que... não, é muito longo. Quando assiste, putz, eu devia ter começado antes. One Piece é bom. Mas eu não me arrependo. Eu me arrependo só de não ter começado antes. Não me arrependo de ter começado, pelo menos. Tô lá nos mangás eternos. Vou continuar falando de One Piece, né, amigo? Começamos lá atrás e vamos continuar. Isso. Depois de um longo tempo, né? Faz tempo que a gente falou do primeiro arco. Foi. A gente falou no finalzinho do ano passado, na comemoração de um ano dos Nerds na Bíblia, junto com o Orlan, a gente falou sobre o arco de East Blue, que é o primeiro grande arco, é mais ou menos o arco que a série adaptada da Netflix também adapta. E aí hoje a gente aqui vai falar de Alabasta, né? Que é o segundo grande arco. A Alabasta tem aí alguns arcos dentro, mas é o segundo grande arco de One Piece. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de forma breve. Assim como a gente fez da outra vez, o nosso objetivo não é falar da temporada em si, explicar o que acontece. Isso aí o pessoal pode ler o mangá, assistir o anime, ou até ver casts de resumo. O próprio Ovelhas Elétricas tem ali um cast deles sobre Alabasta, que eu acho que eles falam com mais detalhes. A gente quer conversar sobre alguns personagens que aparecem aqui nesse grande arco. Bora lá? Bora lá! Inclusive, eu acho uma questão interessante quando começa esse segundo arco, é que ele já dá também meio que um padrãozinho. Será que tem um padrão? Não acho que tem um padrão. Um padrão de como vão seguir os próximos arcos, né? Então é um padrãozinho, começa ali, ponto de ilhazinha antes, né? O arco ele tem uma série de ilhas menores, não tão relevantes, histórias rápidas, revelando uma coisinha ou outra de One Piece e construindo uma grande trama, que vai ser a trama do arco, que vai explodir na ilha que nomeia o arco, né? Perfeito. Mas eu acho que esse padrão ele é construído aqui, porque o East Blue, como ainda é o arco de apresentações, a gente não tem uma grande ilha sendo desenvolvida, uma grande trama. Aqui em Alabasta você já começa a ver a construção do que vai ser o padrão. Que é legal que o Oda ele segue pros toques de plantão e pros metódicos, ele segue um padrãozinho legal. E é legal essa ideia do padrão dele, que não é um padrão, né? É um método. Porque assim, não é como se fosse assim, o personagem vai ser apresentado, 2 ilhas depois ele vai ser desenvolvido. Tipo, não é padronizado, é um método. Então ele introduziu a Nami ali em Orange Town, desenvolveu ela em Thriller Bark. Ele vai introduzir aqui, logo no primeiro arco, o arco de entrada, ele vai apresentar a Vivi. E só vai desenvolver a Vivi em Alabasta. Nesse processo, ele vai apresentar a Robin. E fã de Robin, a gente não vai nem falar nela aqui hoje, porque ela é desenvolvida depois. Então eu acho isso genial. Tem uns personagens como Chopper, que é apresentado na ilha dele desenvolvido. Mas alguns personagens, algumas tramas, assim, elas são realmente desenvolvidas só lá pra frente.
E, cara, isso traz uma riqueza de universo, né? De construção, de história, assim, que o Oda faz de uma forma, nossa, maravilhosa. Eu acho que pra mim é um dos grandes diferenciais dessa estrutura de One Piece para os outros animes. E aí a gente vê também nessas ilhas, nessas tramas. Isso aconteceu no East Blue, mas a gente percebe, vindo agora pra Alabasta, que vai ser também o método que o Oda vai usar. O Luffy, apesar de ser o protagonista, a história dele não é o destaque em todos os arcos, em todos os momentos. One Piece tem uma gama de personagens que recebem uma atenção muito significativa e que vão se desenvolver, vão tendo também seu espaço dentro do universo. Aqui a gente vai trazer alguns personagens hoje que não foram personagens que tiveram, não vamos dizer que personagens que tiveram alguns quadros de história. São personagens que tiveram, às vezes, alguns números destacando as suas histórias. Então, são personagens que deram origem a um arco dentro do grande arco da Alabasta, um pequeno arco dentro da história. Isso aí, onde o perfeito. Luffy, por exemplo, não vai ser o principal, e tá tudo bem, né? Lógico, ele é o protagonista, as histórias dele têm mais espaço, a trama dele é que o pessoal tem mais expectativa em toda a história, mas esses personagens menores também têm a sua grande importância, e a gente acaba se apegando muito a eles também. É legal perceber isso no Oda, é um bom roteirista, não adianta, o cara manja muito bem de como construir uma boa história. Exatamente. E vamos começar então? Então, quais são os arcos pra quem não conhece direito, ou porque assistiu, mas só assistiu, não sabe essa divisão de arcos? A gente tem a entrada da Grand Line, que é logo ali naquela primeira ilhazinha, junto com aquele tiozinho esquisito que dá uma reformada no navio deles. Aí a gente vai ter o que eu chamei de Baroque Works, que eu não lembro qual é o nome da ilha, que é uma ilha onde Tem a os Baroque cogumelos Works gigantes, tá... né? tá efetivamente trabalhando, e aí eles têm contato, é o primeiro contato com a Baroque Works. Você que tá aqui com a gente e assistiu a série, a Baroque Works já foi citada na série. No anime e no mangá ela é introduzida aqui, mas na série ela já foi introduzida. Nós demos alerta de spoiler? Não, mas até precisa? Tem Não é spoiler óbvio? aí. Tem spoiler aí. Spoiler free. Até porque isso daqui deve ser o quê? 2001. Não é mais spoiler. Pois é. É só Isso aqui, por via então. das dúvidas, pra não dizer que não foram Entendi. avisados. Ah, tá certo. Então, ó, não é até de spoiler, gente. Então, spoiler dado, a gente vai para Little Garden, que de Little não tem nada, mas é ali onde a gente vai ter os dois gigantes. Depois a gente vai para a ilha de Drum, que é uma ilha congelada, e aí a gente vai para Alabasta. É interessante também a mudança aqui na Grand Line, onde cada ilha tem um clima diferente, uma cultura diferente. Não é igual o East Blue, todas as ilhas eram meio que iguais. Aqui não. Como é que funciona a Grand Line? Cada ilha tem uma força magnética diferente e um clima, temperatura, pressão, tudo diferenciado. Então você chega numa ilha como, por exemplo, a Ilha Drum, é inverno o tempo inteiro, é uma ilha congelada. Você tem que ficar nessa ilha algum tempo, cada ilha é um tempo. Tem ilha que é um dia, tem ilha que é uma semana, tem ilha que é 2 anos. Até que o log pose registre. O que é o log pose? É o compasso desse mundo da Grand Line. E o log pose vai apontar para a próxima ilha. Então eles vão de ilha em ilha, seguindo essa linha até chegar ao One Piece. Esse é o objetivo, é a construção física, terrestre, geográfica da Grand Line. Interessante vermos também que dentro da tripulação só tem uma pessoa que consegue entender bem esses climas, né? E que manja muito bem, que é a Nami. A função dela é interpretar, e é muito louco, cara, porque o pessoal ele vai atravessando a Grand Line e muda realmente, mudam todas as leis da física. Toda a transição de arco, eu acho bem legal isso, que é outra questão do método do Oda, né? Toda a transição de arco é a transição deles indo para a próxima ilha. E geralmente tem um arco inteiro só dos desafios eles chegarem lá. Tipo, ou a ilha tá no céu, ou a ilha tá em cima de um bicho, ou a ilha, sei lá, já aconteceu tanta coisa mirabolante. Quando eu penso que eles já esgotaram as possibilidades, o Oda tem uma melhor possibilidade de onde a ilha vai estar. É muito louco. Então não é só os personagens que ele sabe construir universos.
Sim, o cara é muito bom, cara. Inclusive, você tava comentando do início da Grand Line, o carinha que aparece lá, né? Aparece lá um personagem que guarda o farol, né? O guardião do farol. Isso. E, cara, eu nunca imaginaria que esse cara teria, pelo menos a importância que ele tem, vou dizer importância, mas ele foi alguém importante no universo do One Piece. Uhum. Do nada veio essa informação de graça, assim, pra nós. Do nada lá, arcos depois, esse cara teve, pelo menos até onde eu cheguei, né? Eu tô em Zou, né? Tô no meio de Zou. Uhum. Então ali no meio de Zou já aconteceu desse cara já ser mencionado. Labum, que é o personagem que a gente vai citar aqui. Do nada ele aparece lá pra frente. Ele aparece, um vínculo com o arco dele. É muito louco. Enfim. É muito bom. A conexão, o universo de One Piece, ele é vivo. Então falemos do Labum, o nosso primeiro personagem aqui que a gente traz, que é uma baleia gigante. Que tá ali Meio na louca. boca da Grand Line. Meio louca, né? Fica batendo a cabeça lá. Total louca. E, cara, é muito doido, assim, porque é a capacidade do Luffy se conectar com qualquer tipo de criatura viva. Igual ele se conectou com o cachorrinho lá na hora de tal, ele se conecta com o Labum aqui. O Labum, ele é uma baleia que, quando o filhote foi para a Grand Line, seguindo um navio, e o navio falou assim pro Labum, cara, é muito perigoso a Grand Line para você acompanhar a gente. Então você vai ficar aqui, a gente vai se aventurar, e aí a gente vai voltar para te buscar. E o Labum fica, e fica, e fica. E o bicho tá esperando há 50 anos a tripulação voltar. E aí ela se tornou uma baleia gigantesca. Dentro dela tem uma ilhazinha, a qual o cara vive. E o cara cuida do Labum, cuida ali da entrada da Grand Line. Ele é um carpinteiro, né? Muitos barcos saem da Grand Line machucados, aí ele presta um serviço ali. E o Labum fica metendo a cara na parede, assim, na montanha, meio que numa... Não sei se num desejo de voltar ou na esperança de que isso vai fazer com que eles apareçam. É uma história muito tocante, é uma daquelas histórias do Oda que faz a gente chorar, assim como foi a do cachorrinho, né, lá no início de East Blue. É emocionante, e a gente fica, de certa forma, até um pouco irritados com os piratas que não voltaram, né? Há um senso de abandono, como mencionamos aqui, né? Lá na frente vai surgir de novo a história do Labum, que daí a gente vai saber quem foi a tripulação que deixou o Labum, já que spoiler tá free, né? Daí a gente vai descobrir que o Brook, que é quem entra depois na tripulação, ele era da tripulação que deixou o Labum lá, e ele tem esperança de encontrar o Labum. Diz que ele conta a história que a tripulação queria voltar, mas a Grand Line é uma loucura e eles não conseguiram, né? Mas eu acho muito legal essa história, muito, muito tocante, né? Toda a história sendo contada, a esperança de Labum realmente, uma esperança de poder reencontrar essa tripulação. Brook, várias vezes o Brook, desde que ele apareceu, algumas vezes eu lembro dele falar: qual que é o seu grande alvo? O que você tanto almeja? Reencontrar o Labum. Esse é meu alvo, não quero One Piece, eu não quero nada disso, eu quero reencontrar o Labum. Esse é o objetivo dele no final das contas, quando eles cruzarem de novo a Grand Line, né? Quando eles terminarem o circuito ali, encontrar o Labum. Cara, é muito legal ver isso, dessa relação. Labum também, por que ele segue o barco? Ele perdeu a família dele, né? Em algum momento ali ele se perdeu e foi adotado pela tripulação do Brook. Muito legal a história realmente dele. E fazendo nossa, muito forçado, mas um comparativo bíblico. Como o Luffy é o nosso reflexo aqui de esperança e tudo mais, e Luffy é o Jesus do universo de One Piece, vamos lá. Ele, no embate dele com o Labum, ele não quer que o Labum fique se martirizando ali, ele promete pro Labum que eles vão voltar. E ele desenha, né, a bandeira dele no Labum. Não a versão do Chopper, do Usopp, que é a versão bonitinha. A versão do Luffy. Aquela versão toda cagada.
E aí ele promete pro Lobão, ó, a gente vai voltar, então você não precisa mais fazer isso. O que eu acho interessante nesse processo é que, tipo, o Luffy coloca uma promessa em cima de outra, no sentido de que, ó, você estava esperando o retorno deles, mas o meu retorno vai acontecer. Num comparativo bíblico idiota, é um pouco, né, eu gosto de pensar que é a ideia de Jesus, no sentido de que, ó, você estava esperando o Messias veio, agora vai vir a próxima vinda do Messias. Vocês não precisam mais esperar aquela promessa falha de pessoas que não iam conseguir cumpri-las. Tem uma promessa nova de alguém mais forte com você aqui agora. Claro que o Luffy, nesse ponto da história, ele não é forte o suficiente para vencer a Grand Line e voltar. Mas ele dá esperança para o Laboon, né? O Luffy é o cara que ele distribui esperança. E aí ele dá esperança pro Laboon. Eu gosto disso, tadinho. Eu fico com dó do Laboon ficar sozinho lá. Mas, só, One Piece é interessante a gente ver ele como essa figura messiânica, porque o Luffy, ele... Lógico, estamos falando aqui numa questão de adaptação, gente, pelo amor de Deus, né? Lembre que a gente dialoga com a cultura pop aqui. Eu acho interessante o Luffy, ele ter essa figura messiânica porque ele é eficiente nas coisas que ele faz. Então, ele promete que ele vai voltar, ele vai voltar. O personagem dele foi construído para cumprir o que ele fala. Ele pode penar um monte para conseguir. Ele vai treinar talvez anos, ele vai enfrentar todos, mas ele vai cumprir o que ele diz. É interessante isso. O Luffy é um personagem eficiente naquilo que ele fala. Até que em vários momentos durante os outros arcos, a tripulação ela fala isso, né? Pode confiar no nosso capitão, eles falam pros outros, né? Mas por quê? Porque o Luffy vai... E se o Luffy falou que vai acontecer, porque vai acontecer. Se o Luffy diz que a gente vai, sei lá, enfrentar um vilão tal, a gente vai enfrentar e vai vencer. Ele vai ser o rei dos piratas. Isso é certo. Ele vai ser o rei dos piratas. É só uma questão de tempo. É só uma questão de paciência. Cara, é muito legal ver essa convicção. E eu acho que é intencional. O Luffy é eficiente naquilo que ele faz. Ele se torna esse elemento salvador onde ele passa em One Piece. Ele é o salvador. E ele transmite essa salvação a todos os oprimidos daqueles contextos, né? Pra mim, essa é a grande mensagem. É o grande rolê do Luffy, né? Na ideia da pirataria dele, é a liberdade. A pirataria dele não é saquear e roubar, mas é ser livre. Aproveitar a vida e festejar a vida, junto com todos. Então ele vai e pega um lugar que está sendo oprimido por um pirata e ele liberta para que as pessoas possam ser livres, possam comemorar a vida. Esse é o Luffy. Dentro dessa questão de prisão, né, amiguinho, nós temos também um problema com esses gigantes aqui, os dois gigantes que estão lutando, porque eles, de certa forma, estão presos também em uma questão que nem eles se recordam muito bem. Eu me lembro um pouco desse arco dos dois gigantes. Exatamente. Eu me lembro um pouco dele, mas eles separam, né? O grupo ele se separa. Vai cada um com um gigante, tem dois gigantes, a Elbaf, acho que é a Ilha dos Gigantes, né? Os dois gigantes de Elbaf que estão se enfrentando ali em Little Garden. Isso, que é o Brog e o Dory. Qual o nome? Brog e Dory, isso. Brog e Dory. Então tá aí tá o Brog e o Dory, então... E cara, eu acho curioso, eles nem lembram o que causou aquela briga dele, mas eles estão presos naquela briga. Eles não lembram direito. Parece que há uma questão de versões também, cada um tem sua versão, enfim. E eles estão num conflito eterno. Um deles tem que vencer. E eu acho legal porque, de novo, o alimento salvador do Luffy, né? Aí o Luffy chega na ilha, né? O Luffy ele fica com um dos, né? Gigantes. Os outros eles se dividem, né? A tripulação vai cada um com o gigante. E eles começam a trabalhar com o gigante, tipo, vale a pena, cara, vocês eram amigos, vale a pena vocês ficarem presos nesse conflito sem fim. Eu confesso que não foi um arco que me chamou a atenção no sentido de ação e de, enfim. Certo. Mas é muito mais um arco narrativo, o foco desse arco é a narração, não faz sentido. Voltem. Porque são dois gigantes loucos, cara. Uma luta que não tem mais propósito. Já passou o tempo dessa luta.
E no final das contas é isso. A única diversão da vida dos caras é lutar um contra o outro. Eles estão ali mais pelo rolê do que pelo desafio. Né? Nitidamente parece isso. Eles estão ali pra curtir. Os gigantes, os piratas gigantes, era uma tripulação extremamente perigosa. Eles deram muito trabalho pro governo mundial. Então, com os dois estando ali, né, dominando, brigando em Little Garden, essa tripulação se desfaz. Então, é uma grande potência, é uma grande força na potência mundial entre os piratas, que deixa de existir por causa disso. E a gente vê consequências. Por exemplo, lá em Water 7, que a gente ainda não vai falar aqui, mas lá no arco de Water 7, tem 2 gigantes, que são gigantes que estão lá, mas que eles eram da tripulação desses caras. Então, o Oda apresenta esses caras aqui, tem um arquinho deles aqui, beleza. Só que daí a gente vai mais pra frente, vai ter outros gigantes. Aí vai mais pra frente, vai ter alguém que conhecia eles. Porque o Baf, que é a ilha dos gigantes, é a ilha que antecede a ilha final de One Piece. E o Baf é a ilha que o Chopper sonha em visitar. O Chopper, Jesus, tô confundindo dois. O Sup. O sonho do Sup é visitar o Baf. Então, assim, eles são personagens que agora são pequenos dentro do enredo. Mas eles apresentam uma construção pra gente que vai sendo acompanhada. A tribo dos gigantes é uma tribo real, existente e importante no universo de One Piece. Tipo, de um jeito ou de outro, eles vão ter que passar por Elbaf e encarar outros gigantes. E vejam, tá no começo da aventura, mas eles conversaram com esses gigantes e eles não peitariam um gigante desse. Então, talvez haja necessidade de peitar no futuro. Então eu gosto dessas construções, mas é isso, eles estão ali nessa luta por nada. E quantas vezes a gente não entra num debate, né? E aí, mas por que vocês estavam brigando? Ah, nem sei mais. Eu só quero estar com a razão. É muito engraçado, eles quase é uma luta que eles quase... O objetivo da luta é um deles tem que morrer. É isso. Assim, eles estão dispostos a chegar, inclusive, à morte de um dos dois ali, que são amigos, sem lembrar o propósito, sem lembrar o objetivo. Exato. Cara, é insano. Eu acho que dá pra fazer essa ponte de novo, né? Quantas vezes a gente entra em lutas desnecessárias, às vezes até internas, né? Lutas conosco mesmo, não precisa nem ser luta com o outro. Lutas que a gente nem sabe qual é a razão, qual é o propósito. Às vezes eu me pego em algumas discussões aqui, com a Laís, né, com a minha esposa, me pego em discussões que é um exercício que um psicólogo ensinou pra gente, né? Qual que é o objetivo da discussão? Que a gente até já esqueceu, a gente já entrou em tanto looping. Qual que é o objetivo da discussão mesmo? Porque daí se perde sentido. Por que ficar discutindo se a gente já perdeu o propósito, né? Então melhor não discutir, vamos encerrar aqui, vida que segue. Mas algumas pessoas são insistentes em algumas lutas que não valem a pena, né? Às vezes questão de orgulho, questão de, sei lá, querer ter a razão, não querer dar a palavra final, enfim. Ser humano, né? A gente tem esse desejo de terminar por cima. O que nos leva, meu amiguinho, para o próximo personagem. Que, poxa, eu acho que foi o primeiro arco que fez eu realmente chorar em One Piece, foi o do Chopper. Chopper, na minha opinião, foi um dos personagens também que mais trouxe choros. Que história desse pequeno... Eu ia falar pequeno alce, mas ele é um ser humano, né? Ele é um alce. Ele é um alce? Mas é um alce que humanizou, não é? Isso é mais uma genialidade do Oda. Porque ele comeu a fruta do homem, modelo homem. Uma fruta que qualquer outra pessoa que comesse não ia fazer nada com a pessoa, mas ele é um alce. E ele comeu a fruta modelo homem, então ele é um alce humano. Ele não é um homem, igual, por exemplo, a gente ainda, até aqui eu acho que não teve ninguém, né? Mas o Luffy é um homem de borracha, né? O Buggy, ele é um homem de pedaços, né? Um homem pedaço. O Chopper, ele é um alce humano. E aí ele é rejeitado pelos humanos, porque ele veio dessa ilha inverno, então ele é meio que o homem das neves, né? O Yeti. Ele é rejeitado pelos alces, porque ele não é mais um alce. Ele não tem um cheiro de alce, ele não...
sabe? Ele fala, ele não age como um alce. E, cara, ele é rejeitado por todo mundo, tadinho. Eu não lembrava se ele era mono-alce, mas agora a rejeição foi a grande questão dele. E uma rejeição que vai acompanhar ele até ele encontrar um médico. Que aí vai acolher ele, né? E vai ensinar ele. Né, tudo que ele sabe. E ele vai se tornar o grande médico ali de One Piece. Mas é uma história muito tocante, assim, do Chopper. Porque o Chopper é um personagem fofo. Não tem como odiar o Chopper. Ele é pequenininho, ele é super gentil, ele sempre quer ajudar todo mundo. Ele quer ajudar as pessoas, só que ele vira médico. É o cara que acolhe ele é médico e ele acaba seguindo os passos desse homem. Mas ele sempre quer ajudar todo mundo. Tudo que ele quer é ter esse espaço, né, para ajudar. Só que ele não encontra esse espaço. Quando ele tenta virar homem, porque ele tenta em alguns momentos virar a forma humana. Só que não é uma forma humana muito humana também. Ele é meio monstrão nessa forma humana. Ele fica bípede, né? Ele fica bípede ali, ele fica maior, mas ele continua esquisito. Então, onde encontrar esse acolhimento? Onde encontrar esse espaço, né? E de novo vem o tema de Luffy como salvador, né? Aí vem a tripulação de Luffy e oferece esse espaço pra ele, né? É um lugar onde ele vai poder exercer o dom dele, é um lugar onde ele vai poder exercer a gentileza dele, onde ele vai poder cuidar e levar esse cuidado pros outros também. Levar esse cuidado pra onde a tripulação passar. Mas é uma história muito bonita, eu lembro quando eu tava fazendo o flashback da história dele, contando tudo mais... como ele perdeu esse amigo médico, né? Esse médico que ajudou ele. É muito... Uma lágrima escorre. Eu acho que todo leitor ou quem assistiu o anime tem que sair uma lágrima. E tem o rolê da inocência do personagem, né? Ele é um personagem, por ele não ser humano, tipo, ele já é, tipo, filhote. Ele não é humano, então ele não tem a maldade do ser humano. Então ele interpreta algumas coisas erradas e daí isso gera consequências. Então, tipo, cara, a história do Chopper ele aprende da pior forma que o mundo é cruel e isso cria nele uma camada. Ele não quer se interagir. Tanto que, pra mim, a melhor parte do Chopper é essa. Ele quer se esconder. E ao invés de esconder o corpo dele e colocar só um olhinho pro lado de fora, ele esconde um olho e deixa o corpo exposto. Ele não sabe se esconder. Por causa dessa falta de noção do mundo. E aí a pessoa elogia ele, você acha que eu preciso do seu elogio, seu idiota, seu vagabundo? Eu não preciso, mas ele tá todo feliz que ele foi elogiado. Então ele é um personagem assim que não sabe. Cara, ele é muito bom, ele é muito fofo. Ele é aquele personagem precioso que tem que ser protegido. E a trama dele, a trama na ilha, que ele tá na ilha de Drum, também tem uma trama lá e tudo mais. Do rei e tudo mais, eles têm que trocar de rei. Tem uma trama toda por trás da história. Eu particularmente não achei a história da ilha tão interessante. Mas tem alguns personagens... A história da ilha não tanto, é mais por ele mesmo. Tem aquela média. A média que eu já achei mais interessante. Eu achei que ela ia aparecer mais, inclusive, a doutora... Esqueci o nome dela. A doutora que é uma das mentoras, sabe, do Chopper, né? Ela é amiga do médico. E ela também manja de medicina. Eu esqueci o nome dela, mas ela aparece ali também. Eu confesso, não sei se você já tá mais... Você tá alinhado com o anime. Mas no mangá ela ainda não teve nenhuma aparição significante tirando a ilha de Drum. Tem não. Fica na dela. Não que eu lembre. Eu sou um cara de má memória, né? Tem uns detalhes assim que eu perco. One Piece é muito detalhe, mas que eu lembre ela não aparece, não. Até ela não apareceu, de novo. Pois é. Eu acho que não vai aparecer, não. O que nos leva, meu amiguinho, para o próximo personagem aqui na nossa lista, que é a Vivi. E a Vivi, poxa, a Vivi é uma personagem... Cara, putz, Vivi é legal. A Vivi, ela aparece, na verdade, lá com o Labum, e desde o Labum ela tá aí junto com o povo, caminhando, até chegar em Alabasta. Ela é princesa de Alabasta. E a Vivi, pra mim, ela é muito parecida com a Nami.
ela tem o seu reino, a sua cidade ali, a sua ilha, dominada por um pirata ruim, e ela quer de qualquer jeito salvar o seu reino. A Nami, como a gente conversou no último episódio, ela faz todo o sacrifício, ela vende a vida dela em função disso, de conseguir dinheiro pra comprar a ilha e tudo mais. E a Vivi, ela se infiltra na Baroque Works, ela abre mão do seu conforto, da sua proteção do palácio, para entrar dentro dessa organização, porque diferente do arco da Nami, o Crocodile, ele não tá, tipo, dominando o reino de Alabasta. Mas ele tá ali, ele é um cara influente em Alabasta. Ele é um cara muito sensato, muito inteligente. Então ele tá se utilizando da inteligência para fazer a Alabasta, que é um país desértico, ficar mais desértico ainda. E assim colocar a população contra o rei. E a Vivi, como princesa, ela decide se infiltrar na Baroque Works para descobrir o que tá acontecendo e conseguir expor a verdade, expor o Crocodile como o que ele é. Só que a Vivi, ela é fraquinha, né, tadinha. E aquele auxiliar dela lá, que tem as metralhadoras na cabeça, também não serve pra nada. Então quem poderá nos resgatar? Luffy! Não é o Chapolin Colorado, mas é o Pirata do Chapéu, né? Porque ela precisa de alguém pra trazer liberdade. Ela quer que o povo dela tenha água, tenha uma vida tranquila. O sonho dela é esse, né? É isso aí, ela entra nessa missão, mesmo sabendo dos riscos. Pelo que eu me lembro, ela foi até em desacordo com o pai dela, que é o rei, né, de Alabasta. Se eu não me engano, ele não apoiava a missão, tem alguma coisa assim, mas eu tô agora cogitando. Faz tempo que eu passei pela história de Alabasta. E Alabasta, ele é um reino poderoso, é legal ver isso. Eles têm os dois guardas lá, que eu lembro que eles têm a fruta Zou, né? Eles viram umas criaturas ali, tem um que vira até criaturas poderosas. Os dois guardas reais ali que ajudam a proteger o reino de Alabasta. E eu vou acabar entrando aqui, amiguinho. Vou acabar entrando no Crocodile, inevitavelmente. Mas sim, é interessante que o Crocodile, ele tem... Tá vinculado, né? Mas o Crocodile, ele é um político ardiloso. E ele consegue manipular as massas de tal forma ali de Alabasta que essas massas começam a apoiá-lo ao invés de apoiar o rei de Alabasta. Então não é apenas uma invasão como um vilão, né? Ele não tá vindo como um vilão escrachadão querendo destruir Alabasta. Ele tá querendo manipular informações, ele tá querendo manipular eventos, algo que a gente vive no nosso contexto atual, né? As questões políticas, né? Esse poder da manipulação para você angariar seguidores. Ele domina uma cidade no reino de Alabasta que tem muita gente morando ali junto com ele, apoiando ele. Ele tem um castelo. Então, ele assim, faz nós estamos falando um cassino ali, né? Sim, ele tem uma estrutura toda poderosa. Ele é um cara muito forte. A Vivi, ela quer a libertação dessa situação porque ela vê, não é só uma libertação da opressão de um inimigo, é a libertação de uma mentira que vem sendo construída, porque daí a gente conhece o pai dela, e a gente vê que o cara é gente boa, o cara não é mentiroso, ele é um cara bem intencionado, não tem por que querer derrubá-lo. Mas quando você tem informações deturpadas, como as que vem acontecendo, esse homem está numa situação que ele vai perder o reino dele se ele não se posicionar, porque ele é um homem bem pacífico, tanto é que ele não quer ir para a batalha. Várias vezes, eu me lembro assim da história que várias vezes os generais ele falam: a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ir para frente. Só que ele fala, a preocupação dele é o povo, tá? E quem vai morrer nessa batalha, quem vai para essa luta, e meu povo, como que vai ficar? E a Vivi, ele tem muita preocupação com a Vivi também, que tá tentando encontrar uma solução, tentando eliminar o Crocodile, sem precisar entrar num conflito bélico com ele. Enfim, a Vivi, ela tenta realmente tirar ela quer uma liberdade realmente total da mentira, da opressão, de tudo mais que cerca o reino de Alabasta nas mãos do Crocodile. Perfeito. E no final, e é isso, cara, e é outro ponto genial que o Oda vai mostrando, é que, tipo, nem toda dominação é na força. O Crocodile tá fazendo um jogo político, né?
E um jogo político muito bem construído. A gente vai ter outros momentos, assim, em One Piece, com personagens mais políticos, sim, porque o mundo é feito dessa forma. É muito bom, cara, o arco de Alabasta. É um arco onde a gente tem ali, tipo, a primeira derrota do Luffy, mais ou menos. Né? Nesse processo padrão do herói de perder e voltar. A gente tem Ele a morre, apresentação né? de dois Ele personagens. morre. Ele basicamente morre. É basicamente isso. É que ele morre, né? Mas chega bem perto. E aí a gente tem a apresentação de dois personagens que são chave no desenvolvimento do universo de One Piece. Que a gente não vai falar deles aqui. Que é a Robin. A Robin que é arqueóloga. Arqueóloga Isso, / historiadora. Isso. Os dois. E ela tá com o Crocodile porque ela quer ver os poliglifos. O que são os poliglifos? E aqui que o universo de One Piece começa a ficar complicado. Até aqui era muito papum. Aqui a gente descobre o quê? Existem os poliglifos, que é uma língua antiga que ninguém sabe ler, a não ser a Robin, né? E que eles contam a verdade do mundo. Porque no mundo de One Piece tem aí uns 200 anos de história que foi apagado da história, que ninguém sabe o que aconteceu, que são os anos perdidos. E a Robin tá lendo, ela quer explorar o mundo para ler os poliglifos, para então descobrir a verdade do mundo. E aí ela tá com o Crocodile porque ela sabia que tinha um poliglifo em Alabasta. Então ela vai, eu vou com ele. Agora que, né, spoiler free, então eles perdem, né, o Crocodile perde. Ela chega pro Luffy e fala assim, olha, agora você toma responsabilidade do que você fez. Vai ter que me aguentar. Porque ela quer descobrir a verdade do mundo. E o outro personagem muito interessante que foi apresentado é o Ace. E a gente tem ele do nada, do além, o Ace aparece e a gente, ei, quem que é esse? Ah, é o irmão do Luffy. Simples assim, o Luffy tem um irmão, que é um dos generais do Barba Branca, que é um dos maiores piratas do mundo. Só. E é só isso mesmo, né? No anime, amiguinho, o Ace ainda fica com eles alguns episódios. Ele dá uma esticadinha no tempo que ele fica com eles. No mangá, não. É um capítulo ali que ele aparece, conversa rapidinho, faz uma coisinha e vaza, né? Isso. É só pra apresentar. Tipo, cara... Se eu não me engano, é ali que ele deixa o Vivre Card, né? Vivre Card. É isso aí, que é importante também. Mas voltando um pouco, além dos poliglifos, tem a questão dos poliglifos e tem uma outra questão, não sei se está vinculada ou não lembro, porque tem pouca coisa, pelo menos até em Zou, pouquíssima coisa apareceu até agora sobre os poliglifos e sobre as armas também, né? Parece que tem as 3 armas ali divinas. Isso. E aqui em Alabasta é mencionada que existe a Pluton, se eu não me engano. E até agora, eu não sei o que é a Pluton. Se ela tava em Alabasta. Não sei se era um... A gente sabe que mas tá tem lá. uma tal de Pluton. Mas... Cara, esses são os detalhes que eu me perco na história. Eu acho que ninguém sabe. Só sabe que tá lá. Mas eu acho que ninguém sabe exatamente o que é. Pode ser que saiba. Se sabe, escreve aí pra nós, porque eu me perco nesses detalhes. Mas eu acho bem legal essas introduções mais históricas. Eu sou um fã de mitologias, né? Então, quando a história, o universo cria sua própria mitologia, eu resisto, como eu tô atrasado em One Piece, né, em relação ao arco atual, eu tenho que resistir a não ficar dando pesquisa quando aparecem as coisas, porque senão eu vou adiantar a história, porque eu fico muito curioso. Importante. Porque o Oda ele vai construindo gradativamente a história, então só que já tá tudo disponível, pra mim, pelo menos, que tô em Zou. Já tem muita coisa já disponível. Mas enfim. Mas você tinha comentado lá no início que o Crocodile ele é um pouco mais fraco, né, em relação a outros personagens. Mas pra aquele momento em Alabasta, pelo menos... Eu ia falar, ele é um Shichibukai. Então assim, ele tem um certo nível, ele tem um certo poder de influência. Mas em nível de porradaria... ele é um pouquinho abaixo dos outros, no sentido de que, tipo, outros Shichibukais, cara, ele não peita um Kuma, ele não peita um Mihawk. Entendi. O que eu ia dizer é que apesar dele ser não tão poderoso, né, realmente, como os outros Shichibukai, como um Doflamingo da vida, por exemplo, que demorou pra cair, ou o Kuma,
Mas ainda assim, ele dá um trabalho pro Luffy. Mas um trabalho, porque o poder dele, gente, a logia dele é muito poderosa. Ele é areia, né? Ele é um logia de areia. Só que, além de ser um logia de areia, ele tem um poder ali que ele aprendeu a desenvolver com a sua logia, que é de desidratar as coisas. Então, ele desidrata as pessoas. É a punição, inclusive, para quem se posiciona contra ele. Ele vai lá e desidrata essas pessoas. Deixa só a carcaça mesmo, podre, seca. É um poder assustador. Eu me recordo da sensação quando eu vi ele como vilão. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer com um cara desse, né? É o primeiro grande vilão que o Luffy enfrenta. Realmente um vilão. Porque qual é o nome dele, meu Deus do céu? Que era o opressor da Nami. Peixe. Homem-peixe. O Arlong. O Arlong, apesar de ser poderoso, comparado ao Crocodile, pra mim ele era quase um nada. Porque o Crocodile vem com um poder muito forte. Ele tem uma postura até como vilão mais imponente. Ele é um líder político. Ele é um cara... Então ele tem influência política, tem poder, tem uma postura de vilão muito mais forte. Então para aquele momento da Alabasta, para mim realmente ele foi um vilão que deu trabalho. O cara deu muito trabalho. Agora, comparado realmente aos seus colegas de Shichibukai... Eu acho que isso é inteligente. Por isso que o Crocodile ele é inteligente. Ele vai pra um país de areia, fica lá e ele fala, é aqui que eu vou fazer meu rolê. Eu não lembro, mas em nenhum momento eu vejo ele falando assim, não, eu quero virar rei dos piratas. Não, eu quero dinheiro, poder e influência. É aqui que é o meu rolê. Diferente, por exemplo, do bicho do Thriller Park, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele ainda tem o anseio de ser rei dos piratas. Só que ele peitou o Kaido e não deu conta. Porque é o Kaido, poxa. Você não vai dar conta de peitar o Kaido. Não, o Crocodile, ele é consciente. Meu rolê tá aqui. Então, pois, é claro que é forte o poder dele. Mas o Luffy resolveu com um galão d'água. E o Luffy não é inteligente. E o Luffy sem haki. Se o Luffy tivesse haki, o Crocodile não ia dar pro chinelo, né? Então é isso. Pra aquele momento, obviamente, ele era um personagem extremamente complexo e tudo mais. Aqui a gente vê outros personagens com logias, o próprio Ace, fogo contra areia. Quem que ganha? Quem vira vidro no final das contas? Né? Então assim, são os comparativos. O Oda é inteligente nisso. Em apresentar as possibilidades e trazer soluções. A gente vê isso muito bem em Skypiea. Depois a gente deixa pra falar sobre Skypiea. Pra finalizar a Vivi, assim, da minha parte, pelo menos, ela é a primeira personagem que aparece na história. A gente se vincula com ela. A gente acredita que ela vai fazer parte da tripulação, mas não, né? Ela fica. Porque no final das contas, o reino dela é importante. E aí eles falam assim, ó, entre você se vincular com piratas e cuidar do seu reino, vai cuidar do seu reino. Só que daí eles têm aquela cena clássica, que é essa outra cena que arranca lágrimas, que é a cena do xizinho na mão, né? Que eles colocam o xizinho na mão pra eles saberem quem que é quem. Quem são eles de verdade, porque tem um cara lá que pode criar cópias. E aí eles levantam a mão com X e ela, tipo, eu faço parte da tripulação. Então ela é a primeira tripulante da tripulação do Chapéu de Palha que não fica com a tripulação, mas ela faz parte. Cara, isso é muito legal. Há uma expectativa realmente dela entrar aí. Eu pensava só quando eu vi que ela ia entrar mais uma Nami pra tripulação, porque com todo respeito à Nami, né? Mas mais uma Nami, só que mais palhaça igual o Usopp, né? Isso é verdade. Isso é verdade. É que eu pensei na Nami em questão de poder, né? Porque a Nami, em questão de poder, embora agora ela dê uma boa desenvolvida, né? No atual arco. Mas não. Ela aprendeu não tá lá, né? Mas não chega aos pés do Luffy, Zoro, Sanji. Não chega nem aos pés dos 3 lutadores ali do One Piece. E nem aos demais que não são tão lutadores assim, né? Mas ela ficou realmente... E acho que ela apareceu já de novo em alguns arcos. Pelo que já ouvi do meu amiguinho, ela aparece em algum momento que os nobres se reúnem. Isso. Que pelo menos no arco agora que eu Dressrosa, ela é mencionada como sendo uma das famílias nobres, né? Então ela e o pai são de famílias nobres substitutas, né? Não famílias nobres originais. Que pelo que eu posso estar errado, amiguinho, aqui. Parece que tem as famílias reais originais, que era a família do Flamingo, por exemplo. E aí quando eles saem dos países que eles fundaram e vão lá pra Marina Joa,
quem assume nesses lugares são famílias substitutas, né? Que não são necessariamente as primeiras famílias lá do passado. Se eu não me engano, foi a crise do Flamengo, mas eu posso estar errado. Pode ser que eu tenha entendido tudo errado. Parece-me que a Vivi e o pai dela são esses nobres substitutos, né? Não sei. Tipo, segunda... Tipo assim, a família original ia vir do filho mais velho, ele é família do irmão, sabe? Do filho mais novo. É alguma coisa assim. Tipo, ele é família real, mas tem esse rolê aí das famílias reais. É detalhes do universo que a gente explora depois. E com relação ao Ace, eu acho legal no mangá, a gente tem pouquíssimas informações do Ace, né? O Ace ele vai ter um desenlace aí terrível, né? Em Marineford. Mas eu acho legal que as poucas vezes em que nós temos contato com Ace, a gente se apega tanto ao personagem. Talvez nem tanto pelo Ace em si, mas pelo Luffy. É a única família do Luffy. É a única família além do Garp. Tem o Garp, que é um personagem mais galhofa, né? Ele aparece geralmente mais galhofão, vice-almirante da marinha e tudo mais. Mas, de fato, o Ace, são poucas vezes que ele aparece, mas as poucas vezes, a forma como o Luffy trata ele, o respeito que o Luffy tem por ele. E a gente já vê isso nesse primeiro contato, né? A gente fica espantado com esse, mas a gente já vê que tem uma conexão entre os dois, apesar de eles não se verem há anos, tem uma conexão que vai doer daqui a alguns diferente números. Do Garp, né? Quando ele vê o Garp, é muito aquela coisa, vô, me deixa em paz, deixa eu, né, para, vô, tá me incomodando. O Ace não, ele venera o Ace. Ele fica, cara, meu irmão mais velho, ele é incrível, ele é demais, é meu irmão. E o Ace chegando num barquinho movido a fogo, que só cabe ele, assim, absurdo, poderoso. Tá, vamos encerrar. Antes que eu fale coisas. É isso então, pessoal. Muito obrigado por seu tempo, por estar aí com a gente, ouvindo, conversando, ouvindo um pouco sobre esses personagens. É muito personagem que a gente deixou de fora. E você pode pedir, manda uma mensagem no chat, qualquer coisa, falando assim, que personagem desses arcos vocês acham que vale que a gente conversar? O Mr. Number 3? O Mr. Number 2? Né? O Number 3 é maravilhoso. O Number 2 merecia... exato. A gente pode falar dele em Impel Down depois. Trazer ele à tona de novo. Tranquilamente, ele super merece. Então, fala aí, quem que são os personagens que você gosta, quais são, né, esses pequenos ensinamentos que você pega de cada personagem que a gente tenta olhar e ver aí. E é isso, obrigado, meu amiguinho. Valeu, pessoal, valeu, meu amiguinho. Muito bom falar de One Piece. Esse curto tempo que nós temos é muito bom. E continue, quem ainda não começou a ler, dá tempo. Não desvie, começa a ler, assista, dá tempo, tem muita coisa ainda, vai demorar pra acabar esse último arco. Entra aí na vibe junto com a gente, que vale a pena, você não vai se arrepender. E nos vemos nos próximos casts. É isso, um beijo e um queijo.